Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que aqui estamos estudando as questões dos livros dos Espíritos. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Nós estamos estudando a parte 2, no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. O nosso tema de hoje é sexo nos espíritos. Questão 200. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Essa pergunta, diz o Espírito Miramês, é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos? No entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis de acordo com a evolução do espírito. Poderemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Na sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida, e esses valores, essas trocas, nas esferas elevadas, são de ordem divina pelos sentimentos. No astral inferior, as almas ali se encontram ainda materializadas e os processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando a luxúria, com prática que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. A pureza de sentimentos somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que falamos, pode-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivesse no próprio corpo. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é um instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, educam e aprendem, e, para bem dizer, abençoam os pais que os receberam com amor. Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior e compreendendo a necessidade do amor na sua qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas para os espíritos, mas como tarefa bem mais sublime de escolas, onde as almas se educam e se instruem. Os espíritos têm sexos, porém, devemos analisar as faixas de uso para que não pequemos em comparações gritantes e não transmitamos coisas erradas ao que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que ele ensinou, dizendo a seus discípulos que se amassem como ele os amava. Em tudo o que fizermos, esforcemo-nos para aprimorar no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. A doutrina dos Espíritos mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos. E nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem, uma alegria divina, embora na Terra, porque o planeta, de certa forma, é algo do céu. Onde estivermos,
Devemos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. Se o homem usa sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Por todo desregramento, por tudo o que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências.